Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima tarde de estudo. O tema hoje, né, o nosso tema da nossa reunião, da nossa conversa hoje, ele é muito delicado, né? A morte não é um assunto fácil para ninguém e é natural que no nosso estado evolutivo, como espíritos encarnados aqui na Terra, a gente ainda não se sinta à vontade para falar dela, né? A gente tem aquele temor que ela venha nos atingir, que ela venha atingir os nossos entes queridos, mas nós temos a doutrina espírita para nos amparar, para nos garantir que a única morte que existe é a do corpo físico, que o espírito continua vivo porque ele é imortal. Algumas pessoas dizem que o espiritismo traz a comunicação com os mortos, mas é justamente o contrário. Um dos pontos do espiritismo é que ele, que é muito importante, é que ele traz a comunicação com os vivos, mas os vivos que estão no plano espiritual, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos. Isso é extremamente consolador, saber que os nossos entes queridos não desapareceram, que eles continuam vivos em um outro plano e que a gente vai voltar a se encontrar. A gente vai iniciar nossa conversa propriamente dita. Opa! Caiu aqui no chão meu apoio de corpo, desculpem. A gente vai continuar iniciar a nossa conversa propriamente dita, citando um trecho de uma música, um trecho bem pequeno de uma música chamada Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento e do Fernando Bran. Ela é muito conhecida na voz da Elis Regina. Eu não vou cantar para vocês, porque isso não é uma sessão de tortura, isso é uma palestra pública espírita. Então, eu não vou fazer uma maldade dessas com vocês. O trecho que a gente gostaria de citar é esse aqui, é uma frasezinha que diz: assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. E a gente pode usar esse verso para fazer uma comparação bem interessante. Essa viagem pode ser a nossa vida, a gente pode considerar a nossa vida como espírito imortal. A chegada pode ser a nossa encarnação para viver as experiências e resgates que são fundamentais para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. E a partida, a gente pode considerar como o nosso retorno à pátria espiritual. No Livro dos Espíritos, a pergunta 153 nos esclarece, nos fala sobre isso. Ela diz o seguinte: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os Espíritos respondem, a pergunta de Kardec: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os Espíritos respondem: a vida do Espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando um corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, isso fortalece, isso reforça algo que a gente disse lá no comecinho, já no comecinho. O que morre, o que para de funcionar é o corpo físico. O espírito que o habita, o espírito que habita esse corpo, permanece vivo. E quando acontece a morte do corpo, ele deixa esse corpo, ele desencarna, ele sai da carne. Ele não sai da carne porque ele não está entranhado na carne, mas a melhor maneira da gente entender é isso, que ele desencarna, que ele sai dessa carne, ele deixa essa carne desse corpo físico. Kardec, por uma questão de terminologia, ele usa o termo alma para o espírito, para se referir ao espírito quando ele está encarnado, e é espírito, propriamente dito, quando o espírito está desencarnado. Então, espírito dentro do corpo, espírito junto ao corpo físico, alma. Espírito no plano espiritual, só espírito. A gente está falando basicamente da mesma coisa, na realidade, só em momentos diferentes. Então, a gente vai vamos conversar aqui sobre o que a gente pensa da morte ou da desencarnação quando a gente chega e fica, na primeira parte do verso da música, e como a gente se relaciona com ela quando nós ou as pessoas que nos são caras, parentes, amigos, retornam para o plano espiritual. Esses dois pontos de vista, né, como a gente já disse, eles não são estanques. Ao contrário, eles se completam. Eles são dois pontos da mesma viagem. E a gente começa, para começar,
Vamos fazer, então, uma reflexão de como, durante a nossa existência terrena, a gente se relaciona com a morte. E, no decorrer dessa conversa, a gente vai perceber que essa relação tem tudo a ver com a palavra que é contrária a ela, tem a ver com a vida. A maneira como a gente se relaciona com a morte está completamente ligada com a maneira como a gente se relaciona com a vida. Quando a gente fala de morte, talvez uma das primeiras coisas que podem vir à nossa cabeça é aquele lugar comum, bem lugar comum, mas que é a mais pura verdade. Um dia ela vai chegar. Um dia a morte chega. Todo mundo vai morrer. Não tem dúvida sobre isso. A gente tem a mesma certeza também sobre as contas no final do mês, né? Os famosos boletos. Ninguém tem dúvida também que eles vão chegar. Alguém tem? Eu não tenho. Ninguém tem dúvida que os boletos vão chegar no final do mês também. Só que, diferentemente da morte, nos boletos a gente pensa, com os boletos a gente se preocupa, com os boletos, as contas, a gente se prepara para pagar, às vezes, uma antecedência enorme. A gente não deixa essa peteca cair. Com a morte, a coisa é completamente diferente. A gente não quer saber, a gente não quer se preparar. A gente diz, está agorando, está me agorando, sai para lá, quero saber disso não. É isso que a gente diz normalmente? Pois é. A gente costuma dizer também que a morte provoca um respeito, um temor, uma tristeza. Mas será que essa tristeza, esse temor, esse respeito é sempre ligado à morte? É sempre relacionado à morte mesmo? Será? Eu vou pedir permissão aqui para vocês para falar um pouquinho de cultura pop. Eu vou citar um filme de super-herói. Só que eu não vou falar do super-herói, eu vou falar do vilão. Tem um diálogo dele com outro personagem do filme, em que o roteirista, né? Porque o personagem não fala, as falas vêm da boca, vêm do que o roteirista escreve, né? Bota na boca do personagem. Então, e esse roteirista é muito feliz porque ele coloca uma questão que vai além do filme e que nos traz para o mundo real. Esse vilão diz para o outro personagem, que é do bem, mas que depois, no decorrer do filme, a gente vê que ele não é tão do bem assim. Mas o vilão diz o seguinte para ele, que ele é um agente, ele, vilão, é um agente do caos, mas que ele só consegue semear esse caos porque as pessoas vivem de acordo com certos planos sociais, com certas coisas que elas consideram normais, e que, por conta disso, ele consegue semear esse caos. E as pessoas vivem de acordo com esses planos, mesmo que às vezes eles sejam bem sombrios. E aí, então, ele fala, né? As palavras vão ser minhas, mas ele fala para o outro personagem. Se eu te disser que amanhã vai sair no jornal que um marginal vai morrer no tiroteio com a polícia, ninguém vai se incomodar, porque isso faz parte do plano. Isso é normal. Se eu disser que um caminhão cheio de soldados explodiu por causa de uma bomba numa zona de guerra, numa zona ocupada, ninguém vai se incomodar, porque isso faz parte do plano, isso já é normal. Agora, né? Aí o personagem falou, eu só quero matar um prefeitinho. E aí todo mundo entra em pânico. Sabe por quê? Porque isso não faz parte do plano, isso não é normal. Pois é. Aí a gente traz a comparação para o mundo real. Quando a gente vê a notícia de morte por um tiroteio, de pessoas que estão infringindo a lei numa comunidade, ou de soldados que morrem numa guerra, a gente não se abala. Né? A gente não cria nada dentro da gente, ou muito pouco. Quando a gente vê aquele filme de ação em que o mocinho mata logo 1 quilo de bandido, 1 quilo de inimigos, ou quando a gente joga aquele videogame que o objetivo é matar, né, os oponentes, está tudo certo, a gente não se abala com isso. Agora, quando somos nós que estamos em risco, ou quando acontece com alguém próximo do nosso convívio, né, que nos é querido, aí a gente encara de outra maneira. Né? Só que se a gente pensar, não tem diferença. Né? As pessoas que morreram, as outras pessoas que morreram, também são queridas de alguém. Se elas se colocaram naquela posição de risco, não vem ao caso. Até porque, se fossem nossos parentes,
a gente estaria, nessa mesma situação, nós iríamos sofrer da mesma forma. No caso dos videogames e dos filmes, tudo bem, aquilo que está acontecendo não é real, mas elas simulam, elas representam uma reação, uma situação real. Então, a gente deveria se abalar com isso também, com essas mortes também. E nos jogos ainda tem um agravante, porque os agentes das mortes, quem mata, somos nós, né? Então, será que em alguns casos, quando acontece conosco, esse senso de pesar, esse senso de tragédia que acontece, não está muito mais ligado à nossa perda pessoal do que à morte, se é o respeito pela morte em si? Será que não está ligado ao medo da gente não ter mais ao nosso lado as pessoas que a gente ama? E nesse caso, será que a gente não está sendo egoísta? Não está pensando só na gente, na posse, nos nossos sentimentos e não levando em consideração a situação daqueles que já cumpriram seu tempo como espíritos encarnados e precisam voltar à pátria espiritual? Pois é. Essa é uma reflexão individual para cada um de nós. A gente não está dizendo aqui que é sempre isso que acontece sempre assim, muito menos que a gente tem que encarar esses momentos de forma banal, como se eles não fossem nada. Claro que não. A tristeza e o luto, eles são naturais, eles precisam ser respeitados. Afinal de contas, a gente está se separando, a gente está passando pelo afastamento, ainda que temporário, de alguém que a gente quer bem. E às vezes isso acontece de forma repentina. Não é fácil, não é fácil. A própria psicologia nos diz que o luto ele é importante, porque é uma fase, é um momento de transição, é um momento de reflexão, é um momento de adaptação de uma fase para outra na nossa vida. Esse luto é necessário, ele é importante, não só no momento do desencarne de alguém. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas têm problemas para levar adiante relacionamentos afetivos porque não conseguem se desligar daquele que terminou? Quantas pessoas não se revoltam, entram em depressão porque não aceitam terem sido desligadas de seus empregos, não interessa a situação, o motivo por que foi, né? Então, esse momento de tristeza, esse momento de luto, ele é importante e ele não tem prazo, ele não tem um prazo determinado. Mas ele também não pode durar para o resto da vida, ele não pode ser eterno. Ele é uma etapa que nos prepara para a gente seguir em frente. A gente vê, às vezes, algumas famílias que se desintegram, ou pessoas que não veem mais sentido em viver porque um ente querido partiu para o mundo espiritual. A gente respeita e a gente não vai julgar a dor dessas pessoas, longe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar aquela comparação que a gente fez no começo da nossa conversa. Chegar e partir são dois lados da mesma viagem. A pessoa querida, se a pessoa querida voltou ao plano espiritual e nós permanecemos, é porque a gente tem alguma coisa ainda para fazer aqui, a gente tem alguma coisa ainda para aprender aqui. No começo, normalmente é difícil da gente aceitar isso, né, nesse momento de transição. Mas quando a gente se propõe a olhar um pouco mais distante, a gente vê quanto a gente ainda tem para fazer, quanta gente a gente ainda pode ajudar, tanto dentro quanto fora do nosso círculo familiar. Tem gente, inclusive, que se reinventa positivamente nessas situações. Isso não significa, gente, que a gente esqueceu dos nossos entes queridos, de jeito nenhum. O carinho, o amor, a lembrança dos momentos que a gente passou juntos durante a encarnação, eles vão continuar conosco em nossos corações. E quando a gente faz isso, novas alegrias vão se juntar, vão surgir, né, na continuidade das nossas vidas, novas alegrias vão surgir e que a gente vai poder compartilhar também com eles quando a gente se juntar a eles no plano espiritual. E outra coisa, eles estão olhando para a gente, eles estão vendo a gente fazer as coisas também. A gente vai falar disso mais adiante. Então, a gente percebe que pensar sobre a morte, seja nossa ou a de alguém querido, alguém próximo, é um exercício que a gente precisa fazer durante toda a nossa vida. No livro Vigilância, psicografado pelo médium Chico Xavier,
tem uma mensagem chamada Treinamento para a Morte. Foi ditada pelo Espírito Joana de Ângeles. E tem um trechinho que diz o seguinte: de qualquer forma, prepara-te para morrer, vivendo cada dia como se fosse o último da sua existência. A morte é também abençoado portal de luz para quem cumpre corretamente os seus deveres e prepara-se, treina-se com amor para o grande momento. O caminho, então, minha gente, ao longo da nossa vida, nós não deixarmos as pontas soltas. A gente praticar sempre o amor ao próximo, a gente não guardar mágoa, a gente não deixar para amanhã a reconciliação que a gente precisa fazer com alguém, a gente estar ciente que essa existência é uma etapa da vida imortal, tanto nossa quanto dos nossos entes queridos, porque a gente não sabe quando vai acontecer. Esse período de emergência de saúde que a gente está vivendo, está mostrando para a gente como a gente é frágil. E o perigo, o inimigo, né? Perigo não vamos chamar de inimigo, mas o perigo não é um elefante enfurecido, nem é um caminhão desgovernado. É um vírus praticamente invisível. Então, minha gente, a gente não pode deixar essas pontas soltas. A gente tem que se preparar para esse momento durante toda a nossa vida, sempre se revendo, sempre trazendo o melhor para dentro da gente e no nosso convívio com os outros. Desculpem. Bom, a gente conversou até o momento sobre a nossa relação íntima com a morte. Nós, conosco mesmo, né? Então, o lado do verso da música, o lado de quem chega e quem fica. Agora, a gente conversa um pouquinho sobre os nossos sentimentos em relação àqueles que retornaram à pátria espiritual. Primeira coisa que a gente deve rever é o termo que a gente usa quando alguém desencarna, que é: perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi meu amigo, etc. Perder remete a algo que a gente não tem mais como recuperar. Perdi meu relógio, perdi minha carteira. Realmente, você perdeu, vai ter que comprar outro. Você não vai encontrar mais ele, você não vai achar mais em lugar nenhum. Perdeu, vai ter que ou comprar outro relógio ou viver sem um relógio. Perdeu a carteira, daquela chateação de documento e tal, mas você não vai reaver mais aquela carteira, não vai rever, não tem mais como estar junto daquela carteira e daquele relógio. E a doutrina espírita nos explica que não é isso que acontece. Nós continuamos juntos, mas em planos diferentes. A gente vai falar isso durante toda a nossa conversa. Continuamos juntos, mas em planos diferentes. Usando mais uma vez a mensagem Treinamento para a Morte do livro Vigilância, Joana de Ângeles nos diz num outro trecho o seguinte: reencontrarás os teus mortos que vivem e te esperarão. Se felizes, aguardam-te em triunfo, ensejando-te as alegrias a que faz jus. Se desditosos, necessitam das tuas orações e pensamentos de simpatia que os acalmarão. Se o teu é um grande amor por eles, tem paciência, pois logo mais seguirás na sua direção. Minha gente, os laços que nos unem são os do amor. E esses laços não se formaram na existência atual. Eles já vêm de muito tempo e eles vão continuar depois dessa existência atual. Isso fica bem claro no capítulo 4, num trecho do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte. Um instantinho, tudo marcadinho para não me perder. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se
numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. E tem mais um restinho aqui lindo. Está bem visto aqui que se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. E a pergunta 160 do Livro dos Espíritos complementa isso que nós estamos falando e nos dá uma outra informação muito bacana, que é a seguinte. Kardec pergunta: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? E os espíritos respondem: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber na entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade é o plano espiritual, como os encarnados, e os vai visitar. Então, vê os que estão, o espírito, quando desencarna, vê os que estão no plano espiritual, como vê também os encarnados e os vai visitar. Então, quando alguém desencarna, ao contrário do que algumas pessoas pensam, essa pessoa não vai para um lugar escuro, ou chega sozinho a um local desconhecido, um lugar estranho. Nós somos acompanhados por uma equipe espiritual, nós somos recebidos pelos nossos entes queridos que nos antecederam, e, quando necessário, a gente passa por um tratamento que a gente pode chamar terapêutico para se adaptar a essa nova, velha realidade. Nova porque a gente não se lembra dela quando está encarnado. Velha porque, na realidade, a gente está retornando, a gente já esteve lá. Alguns espíritos, por conta da situação em que chegam ao plano espiritual, não se lembram dessa acolhida, porque essa terapia que eles precisaram receber foi mais intensa, mais ou menos como um paciente que é levado para um hospital para um tratamento mais de emergência. Importante, isso não está ligado à forma como a morte aconteceu, mas ao estado mental do espírito depois da encarnação. Então, a gente volta a recordar, volta a bater numa tecla que a gente já falou mais adiante. A importância da gente se preparar para a morte durante toda a nossa vida. Bom, minha gente, mas o fato é que a gente nunca está desamparado ou separado para sempre. De novo, nós estamos apenas em planos diferentes. E a resposta do Livro dos Espíritos, da 160, que a gente falou aqui, diz também que os espíritos desencarnados, eles vêm e visitam os encarnados. Como é que isso se dá? Existem algumas formas. Através das comunicações mediúnicas, mais adiante a gente vai se referir a elas aqui, na emancipação da alma durante o sono, quando a gente dorme, nós como espíritos, nos ausentamos temporariamente do corpo físico. E no plano espiritual, muitas vezes, às vezes nós nos encontramos com pessoas queridas que desencarnaram. Então, às vezes, quando a gente acorda, né, a gente tem aquela sensação: nossa, eu sonhei com meu pai, eu sonhei com a minha mãe, sonhei com meu amigo que desencarnou, e a gente conversou. Alguns até lembram: nossa, eu estava num lugar muito bacana, a gente conversou, foi muito legal. Pois é, a gente pode realmente ter estado nesse lugar bacana e junto com essa pessoa que veio nos visitar, ou que a gente foi visitar. Pode ocorrer também, essa visita pode ocorrer também durante o nosso dia a dia, acordados. Quantas vezes, do nada, né? A gente está tranquilo, do nada, e vem a lembrança daquela pessoa, vem aquela sensação gostosa da pessoa, e parece que a gente sente a presença da pessoa perto da gente. É possível que ela esteja realmente próxima de nós, até porque essa proximidade não precisa necessariamente acontecer de maneira física. Ela se dá através do pensamento. Isso, mais uma vez, né, nos traz aquele conforto, né? Saber que nossos entes queridos não desapareceram, nossos entes queridos estão ligados a nós.
nos visitam, que a gente tem a oportunidade durante o sono de conversar com eles. Isso é muito confortante, isso nos faz muito bem. Mas ainda assim a gente se vê com muitas interrogações, né? Por que tão cedo? Por que ele que era tão bom? Por que nesse momento? A gente não vai ser pretensioso aqui de tentar explicar os desígnios de Deus para cada situação. Nós não teríamos como fazer isso. Mas a doutrina espírita, mais uma vez, nos dá o apoio para a gente passar por essas interrogações, por esses momentos de angústia. O capítulo 5, um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: se morre um homem de bem, cujo vizinho é um mau homem, logo observais, antes fosse ele, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica não haja talvez principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-lo e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a que este não tivesse direito, a um que não tivesse direito? A gente já disse aqui que o objetivo de cada encarnação é o aprendizado e o resgate das nossas faltas para que a gente possa realizar a nossa evolução espiritual. Cada um de nós tem coisas diferentes para aprender e para resgatar. E é providencial que a gente, como encarnado, não saiba exatamente que aprendizados e que resgates são esses, para que a gente possa viver plenamente dentro do viés que é necessário, que é o de amar sempre o próximo como a nós mesmos, não importando a situação. Qualquer resgate, qualquer aprendizado que a gente precise fazer está dentro dessa filosofia. Então, se a gente pratica isso, não interessa exatamente o que a gente veio aprender. Se a gente fizer dessa forma, a gente sempre vai conseguir fazer os resgates e o aprendizado que a gente necessita. Então, quando se completa ou se realiza o máximo desses aprendizados ou desses resgates, cessa a necessidade do espírito permanecer encarnado. Muitas vezes até a forma como ele desencarna faz parte desse aprendizado, desse resgate. Então vale a pergunta: faz sentido a gente deixar dentro da escola o aluno que já aprendeu a lição daquele ano? Faz sentido um doente que já está curado, que já tá de alta, permanecer dentro de um hospital? Ou, como próprio, usando o exemplo do texto, um prisioneiro que cumpriu sua pena, que realizou os resgates que ele precisava fazer, ele merece continuar preso? Não faz sentido, né? Não faz. Não seria, aí sim não seria justo, né? Também existem casos, né, em que o espírito encarnado, através do seu livre-arbítrio e pura ignorância, não valoriza a vida e, através das suas atitudes e da falta de cuidado com o corpo, acaba inviabilizando os resgates, o aprendizado necessário que ele precisa fazer. Nesses casos, a providência divina pode providenciar, fazendo um trocadilho, a providência divina pode providenciar o desencarne dessa pessoa, usando até essas atitudes e esses descuidos que ele pode ter com o corpo como uma forma de aprendizado para o espírito. Mas, é claro, ele terá que retornar numa próxima encarnação para cumprir esses resgates, esses aprendizados da mesma forma, não tem como escapar. O fato, minha gente, é que em todos os casos, apesar das coisas muitas vezes fugirem do nosso entendimento, tudo se dá de acordo com a necessidade de cada um e com o amparo, está sob o amparo da providência divina. Mesmo o momento que isso acontece, que às vezes a gente considera, nos parece muito injusto, inclusive o momento em que isso acontece,
também está sob o controle da providência divina, não tenhamos dúvida. A gente vai ver uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos que nos fala sobre isso, é a 199. Ela diz o seguinte: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Essa é a pergunta de Kardec para os espíritos. Os espíritos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento que deveria terminar. O espírito anima o corpo de uma criança, mas ele não nasceu com a criança. Ele é anterior, é mais uma encarnação dele. A existência dele, há quanto tempo ele existe, literalmente, a gente fala esse termo meio como lugar comum, só Deus sabe, mas é verdade. O tempo de existência desse espírito, literalmente, só Deus sabe. Às vezes, a necessidade desse espírito naquela encarnação é ficar um curto período. Podem ser alguns dias, alguns anos, às vezes algumas semanas só dentro do útero materno. E é totalmente compreensível, né, que pais e mães de bebês ainda na barriga, de crianças ou mesmo de jovens, se sintam impotentes diante de situações como essa. Né? Porque a gente coloca, né, na nossa cabeça que o normal é que nós, pais, nós, avós, a gente parta antes dos nossos filhos e dos nossos netos. Só que nem sempre acontece dessa forma e a gente se sente impotente nessa situação. Mas a verdade é que esses pais, eles são muito importantes, porque eles propiciaram a esses espíritos cumprirem o que lhes era necessário. E é claro que isso também faz parte do aprendizado desses pais. Então, não tem impotência, não tem se achar com menos valia, porque, nossa, meu filho nem conseguiu nascer. Nesse momento, a gente tem uma grande importância, porque a gente ajudou. Isso já estava no plano reencarnatório, nosso plano reencarnatório, a gente ajudou, a gente fez parte dessa missão desse espírito, a gente ajudou esse espírito a cumprir aquilo que ele precisava fazer naquela encarnação, e temos certeza que ele é grato por isso. Bom, então a gente imagina, desculpem, então a gente vai imaginar uma pessoa querida que precisasse fazer uma viagem a trabalho ou precisasse morar fora do país e que isso fosse muito importante para essa pessoa. Vamos imaginar essa situação. A pessoa querida precisa viajar a trabalho, precisa morar fora do país, e isso é uma situação muito importante para ela, isso é muito importante para o crescimento dela. Como é que a gente reage a isso? No começo a gente não gosta, né? Não, poxa, você vai ficar longe de mim, vai ficar longe da gente, a gente vai sentir saudade. Mas a gente impede, a gente vai dizer, não, não pode, não vou, você não pode ir porque eu não posso ficar longe de você? Eu não quero que você fique longe de mim? Claro que não. Né? Isso é mais ou menos aquilo que a gente está conversando aqui. Muitas vezes, nossos entes queridos precisam partir para o plano espiritual porque é importante, faz parte do crescimento, faz parte dessa viagem de ida e vinda. A gente gosta? É legal para a gente sentir isso? Não. Mas é importante, a gente precisa entender, a gente não tem como impedir e precisa entender a importância disso. Pegando esse mesmo exemplo da viagem, para a gente dar continuidade aqui, quando a gente está fora de casa, a trabalho ou morando no exterior, enfim, fora da nossa casa, a gente não esquece dela, né? A gente não esquece as pessoas que ficaram, a gente não esquece o movimento da casa. Embora a gente tenha essas nossas responsabilidades na viagem, a gente fica preocupado. Então, de acordo com as notícias que a gente tiver, a gente vai ficar mais tranquilo ou vai ficar mais apreensivo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente está viajando a trabalho e aí a gente recebe aquele telefonema. Olha, está tudo bem, fica tranquilo, a gente está administrando a casa com tranquilidade,
as crianças estão tranquilas, estão indo para a escola, sentem um pouquinho de saudade de você, mas a gente está conversando com elas, elas estão entendendo tudo, e aquele arroz que você faz, eu não estou conseguindo fazer igual, mas estou aprendendo, hoje já ficou um pouquinho melhor, amanhã vai ficar melhor ainda, e a gente está levando. Fica tranquilo que está tudo bem está tudo bem aqui, segue aí, faz teu trabalho direitinho. Como é que a gente se sente? Pô, claro, a saudade continua e tal, mas a gente está tranquilo, nossa casa está bem e a gente está seguindo aí, pode fazer o nosso trabalho aqui, o nosso estudo que a gente deixou para fazer com tranquilidade. Agora imagina que a gente vai fazer, a gente recebe um outro telefonema. Olha só, a casa está uma confusão, as crianças choram o tempo inteiro com saudade de você, eu não consigo cozinhar, a casa está uma bagunça, eu também não consigo ficar sem você, olha, você não devia ter ido, nossa, que falta que você faz. Como é que a gente vai se comportar? Como é que a gente vai se sentir? A gente está viajando, tendo que fazer outra coisa e sabendo que a nossa casa está no caos, né? A gente não consegue nem mais se concentrar no que está fazendo, né? A gente só vai ficar preocupado com a nossa casa. Não vai andar para frente. O nosso trabalho, aquilo que é importante para a gente não vai conseguir levar para frente. No plano espiritual, acontece a mesma coisa. Só que não tem telefone, não tem e-mail. A ligação ela é feita pelo pensamento e pelas preces que a gente dedica àqueles que desencarnaram. Então, se a gente sofre, eles sofrem também. Quando eles recebem emanações de felizes e preces, desejando que eles estejam bem, eles ficam bem também. Agora, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Não pode ser da boca para fora. Porque, assim como num telefonema, a gente percebe que a pessoa está falando, está tudo bem, mas você percebe pela voz da pessoa que a pessoa não está bem, você fica preocupado. A gente conhece os nossos familiares, né? A pessoa, não, está tudo bem, mas pela voz você sabe que a pessoa não está falando a verdade e a preocupação continua. Da mesma forma, no plano espiritual, só que de uma maneira mais forte, porque os espíritos conseguem captar os nossos pensamentos. Então, não adianta a gente fazer uma oração e a gente dizer, olha, está tudo bem, se no nosso coração, o nosso pensamento, aquele que a gente não consegue disfarçar, as coisas não estão bem. Então, a gente precisa se preparar para realmente mandar as emanações felizes reais para eles. Porque, de novo, quando a gente sofre, eles também sofrem. Quando eles recebem emanações felizes ou de preces, desejando que eles estejam bem, isso ajuda a eles, isso os deixa felizes, deixa os espíritos tranquilos para continuarem as suas jornadas espirituais que, repetimos, não se afastam das nossas. Por isso é tão importante que a gente acalme os nossos corações e, para o nosso bem e o bem daqueles que estão no plano espiritual, a gente compreenda com tranquilidade, de coração, essa viagem de chegada e partida. Para ilustrar isso que a gente está falando, a gente vai citar 2 passagens desse livro aqui, que se chama Jovens no Além. Esse livro traz uma sequência de cartas de 4 jovens desencarnados às suas famílias. Essas cartas foram psicografadas pelo médium Chico Xavier. A gente vai ver 2 trechos de comunicações diferentes de um desses jovens e perceber como a atitude da família foi importante para aquele espírito e, é claro, também ajudou a própria família positivamente. Esses trechos são de 2 cartas do jovem Carlos Alberto da Silva Lourenço, que desencarnou em 1974, aos 18 anos, em São Bernardo do Campo, por conta do rompimento de um aneurisma cerebral. Na primeira comunicação, a família ainda se encontra muito abalada pelo acontecido. E a gente vai ver isso aqui, como isso influenciou. Essa primeira comunicação é de 8 de fevereiro de 1975. Ela diz o seguinte: querida mamãe, querido papai, querida tia Amélia, estou aqui e peço a Deus proteção e bênção para todos nós. Querida mamãe, não chore mais.
Papai, conformação é o nosso caminho. Tia Amélia, ajude este seu sobrinho, que também é seu filho do coração. Mãezinha, estou agradecido a tanto amor. Tenho suas lágrimas por bênçãos de sofrimento, bênçãos de carinho, de tristeza, de luz e sombra, de paz e tempestade. Peço ao seu coração querido, querida mãezinha, não chore mais, assim como se estivéssemos separados para sempre. O que tenho experimentado em aflição para falar ou escrever, não há tinta que conte. Desde que despertei nos braços do meu avô Lourenço e no carinho daquela que conhecemos aqui por nossa vovó Pessoa ou vovó Maria, luto com as reações difíceis que não sei descrever. A gente percebe que esse espírito foi amparado por entes queridos, mas que continua triste por conta do estado das pessoas que ficaram, de como as pessoas que ficaram ainda estão se sentindo. Mas na segunda comunicação com os pais, com a família, já entendendo o que aconteceu e por conta disso, modificando a maneira de pensar e de agir, a situação é outra. A gente vai olhar. A comunicação é do dia 19 de abril de 1975. Ela diz o seguinte: Mãezinha Dirce, meu pai Severino, meus queridos, peço a Deus nos abençoe. Quem recebe socorro deve agradecer tão depressa quanto possível. É o que faço, rogando aos nossos benfeitores para que concedam aos meus pais queridos e a todos os nossos a felicidade que me deram. Mãezinha querida, o primeiro laço de prisão que me libertou foi aquele do momento de sua comunicação telefônica com a minha querida vovó de Olinda, quando seu coração e o dela se misturaram no fio, com as mesmas alegrias e com as mesmas lágrimas, reconhecendo que eu não havia desaparecido. Aquela emoção das duas funcionou em mim por mão bendita a desatar-me para a vida. Achava-me livre daquela nuvem de pranto e de aflição que nos aguilhoava os pensamentos na mesma sombra. A gente vê que a atitude, que a diferença que fez a mudança de atitude, o entendimento de que a vida continua e de que os laços de amor não se rompem. Ele fala de um telefonema da vovó de Olinda, a vovó de Olinda, né? Essa mãe, a mãe dele ligou para a avó, o livro mais tarde explica, né? Mais adiante explica. A mãe ligou para a avó, depois dessa primeira comunicação, dizendo que entendia que o filho não tinha desaparecido, que ele não tinha morrido, que ele não tinha ido para o nada, que ele continuava presente no coração dela. E essa alegria, essas lágrimas de alegria das duas, serviram como um remédio, como uma bênção para esse espírito. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter o Dia de Finados. É uma data que, por convenção, as pessoas vão aos cemitérios, levam flores, rezam pelas pessoas que partiram. E não tem nada de errado nisso. Mas a gente pode ir mais além. Nós podemos nos lembrar desses entes queridos todos os dias e mandar para eles as flores do nosso carinho, do nosso amor, através dos nossos bons pensamentos, das nossas orações. O Dia de Finados pode ser um dia especial para nós nos dedicarmos não a refletir sobre a morte, mas sobre a imortalidade da alma. Porque os nossos mortos amados, meus queridos, eles estão vivos. E para a gente encerrar, a gente gostaria de ler um trecho do livro A Reencarnação através dos séculos, de Nair Lacerda. Ela diz o seguinte: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, terá evaporado? Não, apenas o perdemos de vista.
O barco continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos ver mais, mas ele continua o mesmo. Talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes, mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, apenas o perdemos de vista. O ser amado continua o mesmo, sua capacidade mental não se perdeu, suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós, nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado. É assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir como viajores da imortalidade que somos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos.